Olá pessoal, sou o professor Wagner. A pedido de alguns alunos do ensino fundamental e também do ensino médio, para corrigir e comentar a questão número 6, me relataram as informações dessa questão, já que eu faço parte de uma turma do PIC e também os meus alunos do Instituto Federal de Minas Gerais, que fizeram a prova da UBMEP no dia 6/11 de 2021. Questão número 6 do nível 2. Os alunos relataram que a questão número 6 ainda não é a questão oficial, é necessário que a gente aguarde a questão oficial para depois fazer o comparativo com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Não tem a redação completa, mas tem algumas ideias da questão. Ela menciona que vai ocorrer pulos nessas pedras, pedras A, B, C, E e D, que estão interligadas da forma que a gente orientou aqui na figura. Então, pular somente quando tiver ligação entre as pedras A, B, C, D e E. Então, eu não posso pular, por exemplo, de A para E, não posso pular de A para C, não posso pular de D para B, somente onde tem ligação. Cada pulo eu vou de uma pedra a outra. Está aqui um exemplo de um passeio com 5 pulos. Veja só, A, B, E, volta em B, sem problema algum, volta em A, finaliza em D. 5 pulos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos identificar qual foi o relato dos alunos em relação à letra A. Quantos são os passeios de 3 pulos que pode ser realizado começando em A e terminando em B? Então a gente vai ter que iniciar em A e finalizar em B. Então, vamos começar a listar esses passeios e responder quais são, quantos são esses passeios. Então, começando por A, veja só, vou tentar organizar aqui através de uma árvore de possibilidades da seguinte forma. Se ele começa em A, ele tem duas opções. Ou ele vai para B, ou ele vai para D. Então, ou ele vai para pedra B, ou ele vai para a pedra D. Se são 3 pulos, aqui eu tenho 1. Aqui eu também tenho 1. Se ele estiver em B, ele tem agora 3 opções. Veja, ele pode retornar para A, ele pode vir para E, ou ele pode vir para C. Então, de B eu posso voltar para A, posso vir para E, ou posso ir para C. Muito bem. Agora, se ele estiver em D, como é a nossa orientação aqui, ele pode voltar para A, ele pode ir para E, ou ele pode de D ir para C. Só que agora, para finalizar, veja, ele tem que terminar em B. Então, por exemplo, de A, ele estando em A, obrigatoriamente ele tem que estar em D. Se ele estiver em E, obrigatoriamente ele tem que finalizar em B. Mesma coisa, se ele estiver em C, ele tem que retornar para B. Então, percebam que a gente tem aqui um processo de contagem que a gente vai observar nas outras letras. Então, em A ele volta para B, de E ele tem que obrigatoriamente voltar para B e se ele estiver em C, ele tem obrigatoriamente que voltar em B. E a gente não esquece de listar nenhum dos passeios. Então eu vou ter aqui um passeio, 2, 3, 4, 5, 6. Todos vão ter 3 pulos, veja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Em cima a mesma coisa. Portanto, são 6 passeios. Esses 6 passeios estão representados pelas pedras aqui orientadas. Pergunta, existe algum passeio repetido? Não vai existir, porque se aqui ele foi para B e aqui foi para D, todos esses caminhos são diferentes desses. Se aqui ele foi para B e A, não vai existir outro caminho A, B e A. Todos os 3 aqui são diferentes. Da mesma forma, esses caminhos finais são iguais, mas como ele está em B,
ele trata-se de um caminho diferente. Portanto, para a letra A, são 6 passeios. Ok? De acordo com o que foi relatado pelos alunos, a letra B mencionava o seguinte: pretende-se realizar 1001 pulos iniciando em A. Em quais pedras poderá finalizar esse passeio? Agora, não estamos interessados em quais são os passeios, na quantidade de passeios, e sim nas pedras que vão ser finalizadas ali com 1001 pulos. Vamos primeiro organizar com casos particulares o que vai acontecer com um único pulo. Então, para um pulo, o que a gente vai imaginar? Começando sempre em A e terminando numa determinada pedra que a gente vai avaliar de acordo com a quantidade de pulos. Então, para um pulo, ele sai de A, ou ele vai para B de bola, vou fazer só com a reta simples para a gente poder organizar o espaço, ou ele vai para B, ou ele vai para D. Isso acontece para um pulo. Muito bem. Para 2 pulos, o que vai acontecer? Eu posso repetir esse primeiro procedimento de A, ou ele vai para B, ou ele vai para D. E aí, agora o segundo pulo. Se ele estiver em B, ele tem 3 opções, ou para A, ou para E, ou para C. Ou seja, ou para A, ou para E, ou para C. E se ele estiver em D, ele não consegue ir para B direto, ele só vai poder ir para A, ou para E, ou para C. Da mesma forma que ou ele vai para A, ou para E, ou para C. Vamos continuar com 3 pulos. Para 3 pulos, nós vamos repetir esse procedimento, que é o mesmo, A, B ou D. E aí, quando ele estiver em B, ele pode ou ir para A, ou ir para E, ou ir para C. Da mesma forma, se ele estiver em D, ou ele volta para A, ou E, ou C. A, E e C. Só que agora eu preciso o terceiro pulo. Primeiro, segundo, agora o terceiro. Se ele está em A, a gente volta a ter a mesma estratégia aqui. Ou ele vai para B, ou ele vai para D. Então, ou ele vai para B de bola, ou ele vai para D. Da mesma forma que ou B, ou D. Aqui, ou B, ou D. E aqui vai acontecer uma repetição, veja. Se ele estiver aqui em A, ou ele vai para B, ou ele vai para D. Se ele estiver em E, ou ele vai para D, B de bola, ou para D. E em C, da mesma forma, ou B ou D. Ele não consegue ir para E nem para A. Ou para B, ou para D. Vamos tentar agora com 4 pulos para a gente ver realmente o que está acontecendo e a gente já vai observar um determinado padrão. Eu vou repetir essa situação, né? Começando com A, ele pode ir ou para B ou para D, depois em B, ou A, E, ou C, da mesma forma que A, E, ou C, e aí quando ele está em A, ou é B, ou é D, B, ou D, B, ou D. Para A, a mesma coisa, B, ou D, B, ou D, B ou D. Só que agora, ele estando em B ou D, ele tem 3 opções, ou para A, ou para E, ou para C. Da mesma forma que D ele volta para A, ou para E, ou para C. Então a ramificação aqui vai ser novamente a mesma aqui. A, ou para, que aqui ele está em B, ou A, ou E, ou C. O que a gente vai perceber? Que se ele estiver em D, também a mesma ideia, ou A, ou E, ou C. Vai acontecer aqui uma repetição, porque só tem aqui B e D. B e D, se ele está em B ou em D, ele tem 3 opções de caminho. Então, qual é a nossa conclusão em relação a esse padrão? Veja que quando a quantidade de pulo é ímpar,
a gente só consegue chegar em B, na pedra B ou na pedra D. Quando a quantidade é par, a gente vai ter 3 opções de pedras. Inclusive aqui a repetição, para a quantidade pares de pulos. Para 3 pulos, veja, 1, 2, 3. Retoma novamente. As pedras que vão ser finalizadas ou é B de bola ou D de dado. Para 4 pulos, que a quantidade é par, novamente a gente percebe que ou finaliza em A, em E ou em C. Então a gente vai escrever isso, a gente já organizou esse padrão, e por que para quantidades ímpares, quantidade é ímpar, e ele está começando em A, ele só vai para B ou para D. Então é um problema de paridade para quantidade de pulos ímpar. As pedras que vão ser finalizadas, quantidade ímpar, ou é a pedra ou B ou pedra D. Para a quantidade de pulos par, aí ele tem 3 opções. Tanto é que para 2 pulos, ou ele finaliza na A, ou na E, ou na C. Para 4 pulos, A, E ou C. Se a gente continuar para 5 pulos, veja, eu estou em A, eu só posso ir ou para B ou para D. Então, de novo, B ou D. E, B ou D. C, B ou D. Volta novamente para 5 pulos, que é ímpar, finalizando na pedra B de bola ou B de dado. Para par, a gente já observou que é ou na pedra A, ou na pedra E, ou na pedra C. Então vamos organizar isso para a gente responder a nossa questão. Para quantidade de pulos ímpar, a pedra que vai ser finalizada ou é B ou é D. Para a quantidade de pulos, a quantidade par, a finalização em A, E ou C. Então, de acordo com a proposta da questão, para 1001 pulos, como 1001 é um número ímpar, a resposta para a nossa questão, em quais pedras poderá finalizar esse passeio? Pedras A, colocar aqui na forma de um conjunto, pedras A, E ou C. Essa é a resposta, portanto, da letra B de bola. Ok? E para a letra C, acredito que seja realmente uma das situações mais difíceis da prova, do nível 2. A gente já fez uma de geometria plana, que também foi difícil. Acredito que essa esteja também nas mesmas condições da letra C, da questão de geometria plana. Ele pergunta, quantos são os passeios com 2020 pulos? Então agora ele retoma novamente a quantidade de passeios, que inicia em A, ele deu início A, e finaliza em C. Olha só, o que a gente pode pensar novamente? Eu não consigo finalizar em C com uma quantidade ímpar de pulos. Veja, quantidade ímpar, por exemplo, um pulo. Eu não consigo chegar em C. Eu só consigo chegar em C com uma quantidade par de pulos. Por exemplo, 2. 4 também consigo. Veja, 1, 2, 3, 4. Outra forma, 1, 2, 3, volta para B, 4. Para a quantidade de pares eu consigo. Então vamos listar novamente com 2 pulos. Com 2 pulos, a gente vai ter a seguinte situação. A gente inicia com A e tem que finalizar em C. Então, quando eu vou de A, eu só tenho 2 opções. Ou eu vou para B, ou eu vou para D. Agora, nós não temos 3 opções mais, porque eu quero com 2 pulos. Agora, de B, obrigatoriamente eu tenho que finalizar em C. Então, tem que finalizar em C. Qual vai ser a conclusão?
quando eu tenho 2 pulos, o que vai acontecer é que eu vou ter apenas uma pedra entre os caminhos que é A e a finalização que é C. Então essa ideia vai ser importante para a gente expandir para 2022 pulos. Muito bem. Agora vamos pensar em 4 pulos. Para 4 pulos, que a gente já viu que para a quantidade de pulos ímpar, ele jamais chega em C. Para 4 pulos eu vou ter A, então ele vai para B, ou ele vai para D. Depois, aqui eu tenho as 3 opções de B e as 3 opções indo de D. De B é A, E ou C. Então, A, E ou C. Aqui é a mesma coisa, A, E ou C. Veja, para A ele tem 2 opções. Ou ele vai para B, ou ele vai para D. Ou vai para B, ou para D. Aqui para B ou D. B ou D. De E, B ou D, a gente já fez isso. E C, B ou D. E aí, obrigatoriamente, para o 4º pulo, 1, 2, 3, falta o 4º pulo. Obrigatoriamente ele tem que ir para C em todos os casos. E de D ou B, com certeza ele finaliza em C. De B ou D, ele vai com certeza finalizar em C. Qual vai ser a ideia? Veja só, nós temos aqui uma configuração que eu vou expandir aqui para eu vou ter 3 situações que estão entre as pedras iniciais A e C. Mas veja só, como eu quero a quantidade, a ideia vai ser a seguinte. Para 4 pulos, nós vamos pensar em 3 pedras entre A e C. Ele só pode pular em 3 pedras. Por exemplo, vamos pegar um determinado caminho. Pulou uma pedra, 2, 3. Aí, obrigatoriamente, ele está em C. Como aqui nós temos 3 pedras, a primeira pedra que ele pula, ele tem 2 opções. Então, 2 opções. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Ele tem 2 opções na primeira pedra. Depois, para a segunda pedra, ele terá 3 opções. Ó. Se ele escolher a pedra B, ele tem 3 opções. E, finalmente, para a terceira pedra, por exemplo, se ele escolheu aqui esse caminho, A, B, C, aqui ele vai ter 2 opções. Então, pelo princípio multiplicativo, teremos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Mas vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho 3 pedras. Se eu tenho 3 pedras, o que vai acontecer? Em 2 situações, eu vou ter escolhas duplas, que é aqui na quantidade ímpar de pulos. Ó. Aqui BD e aqui também. Eu vou ter 2 opções. Porque se eu tenho 3, sobrou uma opção que ele vai ter 3 escolhas. Ok? Eu vou apagar para a gente passar para 6 pulos, para a gente observar o padrão que a gente está encontrando. Então, eu vou apagar essa aqui. O que vai acontecer com 6 pulos? A gente já viu para 2, para 4, agora para 6. Talvez na sua prova você possa fazer só para 2 e para 4, para ter espaço para fazer para 2020. Mas vou fazer para 6, porque vale a pena a gente fazer essa investigação. Então ele está em A, ele só pode ir para B ou para D. Estou começando em A, B ou D. Eu não vou listar todos os passeios, mas se ele estiver em B, ele vai ter 3 opções. Né? Daqui agora para o próximo, ele vai ter a opção para A, ou para E, ou para C. Seria então o primeiro, segundo pulo. O terceiro pulo, as opções dele vai ser só B e D. Para o 4º pulo, se ele estiver em B, por exemplo, ele vai ter 3 opções. Se ele estiver em D, 3 opções. Ou vai para A, ou vai para E, ou vai para C. 1, 2, 3, 4. Aqui ele volta a ter 2 opções, B ou D.
Depois ele, aqui então ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Obrigatoriamente ele tem que agora ir para C. Então veja, para 5, mostrando aqui para 5 pulos, eu vou ter, desculpa, para 6 pulos, eu vou ter que ter 5 pedras entre A e C. Uma que pode ser B ou D, 2, 3, 4, 5. Então 5 pedras entre o início que é A e C. Se é 5, o número é ímpar, 3, veja, 3 vão ser com escolhas. 3 vão ser com escolhas duplas, ou B ou D. Ó. E as outras duas, aqui escolhas, 3 escolhas duplas. Essas duplas é B ou D. E 2 escolhas triplas. Eu posso escolher ir para A, ou E, ou C. Muito bem. Então, para cada escolha, que é a primeira escolha é ímpar, eu tenho 2 possibilidades. Agora, se eu escolher D, eu vou ter 3 possibilidades. A próxima escolha é dupla, ou eu escolho B ou D. A próxima escolha é tripla e a próxima escolha é dupla. Qual vai ser o resultado? 2 elevado à terceira, não vou fazer a conta para a gente associar o que eu estou propondo aqui do padrão. E 3 à segunda. Veja, a soma das potências 5. São 5 fatores de escolhas. São as decisões que a gente está tendo. Então, 3 escolhas duplas e 2 escolhas triplas. Então, aqui 3 escolhas, 2 escolhas. Muito bem. Vou apagar, vamos pular para 8. Obviamente eu não preciso mais, a gente já pode partir para 2020. Como a gente aqui tem tempo para expandir esse raciocínio, os nossos conhecimentos, eu vou explorar agora para 8 pulos. Então, vamos pensar agora em 8 pulos. Já sabemos que para 8 pulos serão 7 pedras entre A e C. Então, se eu inicio com A, pode ir para B ou para D. Então, B ou D. Depois, se tiver em B ou D, eu vou ter 3 escolhas. Ou A, ou E, ou C. Retomo novamente, escolha dupla. Ou B, ou D. Depois A novamente, E e C. Novamente B e D. Agora A, E e C. Vamos ver se a gente já tem que chegar em C. Um pulo, 2, 3, 4, 5, 6. Escolha dupla. 7. Obrigatoriamente a gente chega em C. Então, novamente, a ideia desse raciocínio obedecendo um determinado padrão. Veja, temos aqui 5 pedras, porque eu não posso estar na B e na D ao mesmo tempo, eu tenho que escolher uma. Então, uma pedra escolhida, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 8 pulos, existem 7 pedras, sempre uma a menos, entre A e C. Dessas 7, veja, deveria ser 8 para dividir por 2, mas vão ser 4 escolhas duplas, ou seja, B ou D. E as outras 3 escolhas, ou seja, a primeira escolha vai acontecer, vamos pensar aqui, ó, a primeira escolha vai acontecer aqui. A segunda escolha é tripla. Então, 3 escolhas triplas, que ele pode escolher A, ou E, ou C. Então, quando ele sai de A, ele pode escolher ou B ou D. Então, ele tem 2 possibilidades de escolhas. Depois ele vai ter 3. Depois ele tem 2. Depois ele tem 3. Novamente 2. 3 e 2. Então, da mesma forma que a gente já raciocinou antes, 1, 2, 3, 4. 2 à quarta, vezes 3 a 1, 2, 3 fatores. Então, esse é o resultado de passeios. 2 à quarta vezes 3 à terceira. Esse 4 está associado a 4 possibilidades de escolhas, que é a metade aqui de 8 menos
Eu só tenho 7, é menos 1, então vai 4 e 3. Basta aumentar o número 1, ou seja, divide aqui 8 pulos por 2, 4. A outra tem que ser 1 a menos, sempre vai ser dessa forma. Com isso a gente já está preparado para investigar com os 2020 pulos. E é isso que a gente vai fazer. Veja só, começando com A, a gente tem escolhas B ou D, depois A, E ou C, depois B ou D. Vou só iniciar aqui, mas a gente vai colocar reticências, né? Para a gente finalizar em C, essa última parte ou é B ou é D. Então a gente percebe que ele começa a primeira escolha B e D e finaliza a última escolha também com B ou D, porque senão ele não chega em C. Se ele escolher A ou E, ele não vai conseguir chegar em C. Então a situação da última escolha é B ou D. Aí agora sim ele chega em C. E antes disso a gente vai ter A, E e C. A gente já colocou ali reticências, mas vale a pena a gente investigar o seguinte. Eu tenho agora 2020 pulos. Para 2020 pulos, vão existir aqui 2019 pedras entre A e C, porque eu estou começando com A, finalizando com C. Dessas 2019 pedras, vamos pensar no 2020. Divido por 2, dá 1010 escolhas duplas, né? Escolhendo B ou escolhendo D de dado. E ele vai ter 1009 escolhas, né, que são os pulos que vai chegar nas escolhas triplas, ou A, ou E, ou C. A, E ou C. Somando 1010 mais 1009 dá 2019 pedras entre A e C. E aí a gente finaliza, porque eu vou ter 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3 vezes 2, só que 2 é elevado a 1010 vezes 3 elevado a 1009. Esse, então, é o resultado final da quantidade de passeios utilizando 2020 pulos. Está aí, portanto, a resposta da letra C. Perfeito? Espero, então, ter contribuído com essa análise, com essa correção e comentário. Lembrando sempre, a redação dessa questão ela foi dada aí de acordo com o que foi relatado pelos alunos. Pode ser que ocorra algumas divergências, tanto na numeração aqui, como na interpretação que foi me passada, mas espero que os alunos, eles interagiram bastante, mostraram, a maioria deles, como que foi a questão, todos confirmaram que foi dessa forma. Então, antes de gravar, eu faço a confirmação da questão se realmente foi dessa forma, e quando a maioria ali orienta no grupo para mostrar, todos interagindo que realmente foi dessa forma, eu começo a fazer as correções. Dessa forma, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.